Francis Ngannou está fora do UFC, como a gente já havia informado, não era só rumor, era verdade. Dana White confirmou isso na coletiva de imprensa depois do UFC Vegas 67 e falou mais sobre essa despedida forçada do Francis Ngannou do UFC e não ficou muito feliz, não. Desceu a lenha. Mas antes disso, convido o pessoal a se inscrever no canal, deixar aquele like, que é sempre muito importante para nos ajudar a crescer no YouTube. Dana White deu mais detalhes sobre a saída de Francis Ngannou do UFC e é para valer. Não tem mais conversinha, não tem acordo. Trabalhamos em um acordo com Francis Ngannou por 2 anos. Tínhamos chegado a um ponto em que Ngannou iria lutar contra Jon Jones e que muitos, inclusive eu, acreditam que Jon Jones é o melhor de todos os tempos, pelo cinturão dos pesos pesados do UFC. Oferecemos a Ngannou o contrato mais valioso da história do UFC para um peso pesado, mais do que qualquer um. Mas Ngannou recusou. Chegou num ponto que eu já disse: se você não quer estar aqui, não precisa estar no UFC. Liberamos Ngannou do contrato. Ngannou pode ir para onde quiser. Ngannou ia enfrentar o maior lutador de todos os tempos e seria o pesado mais bem pago da história do UFC. Mas agora pode fazer mais dinheiro enfrentando caras que não são o maior de todos os tempos e menos oponentes. Não é a primeira vez que algo assim acontece no UFC. Não é como se nunca tivesse acontecido. Acho que Ngannou pensou que essa luta com o Jon Jones nunca aconteceria. Ngannou foi o segundo lutador que não conseguimos um acordo. Agora é Ngannou e Fedor Emelianenko. Fizemos tudo o que podíamos para fazer esse acordo e não funcionou. Ngannou ganharia muito mais dinheiro, seria muito dinheiro para Ngannou. Eu não achei que terminaria assim essa negociação com Ngannou. Pensei que chegaríamos a um acordo. Não tenho arrependimento. E é aquilo que eu falei na live com o Léo. O Dana White, obviamente, ele não vai se arrepender e muito menos ceder aos desejos de um lutador. Infelizmente, o Ngannou também não cedeu e bancou tudo que ele exigiu. Não só pediu, ele exigiu do UFC. E o que o Ngannou exigiu do UFC para renovar o contrato? Lutar boxe, além de lutar no MMA, ganhar muito mais remuneração, ou seja, dinheiro. E o Dana White falou, não é assim também. E com isso, nem o Ngannou sendo campeão do peso pesado do UFC, fazendo uma defesa de cinturão, o Dana White não se sensibilizou com os pedidos de Francis Ngannou e levou até o fim esse cabo de guerra que acabou pesando para dos lados. Não tem um lado derrotado. Por quê? Dá para você entender o Dana White e também dá para você entender o Francis Ngannou. Agora, o ruim é que sem Francis Ngannou no UFC como campeão do peso pesado do UFC, não teremos mais Francis Ngannou lutando em grandes duelos contra os principais nomes do MMA, principalmente contra Jon Jones, que era uma das grandes rivalidades que a gente pode ter na atualidade. Porém, é mais uma daquelas lutas que vai ficar eternamente no papel. Uma pena, mas é isso aí. Essa negociação demorou, sempre teve um clima muito ruim entre o UFC, principalmente Dana White, e o Francis Ngannou, e está aqui a resolução desse problema. Não teve final feliz a história de Francis Ngannou e o UFC. Agora, como o Dana White anunciou, não tem mais o que pode acontecer. Agora está oficializado. Francis Ngannou não é mais lutador do UFC, perdeu a sua posição de campeão do peso pesado do UFC, largou o cinturão porque não renovou com a organização, e isso é o mais triste. Quando um lutador perde o cinturão e o seu status de campeão, não por derrota no octógono, mas sim por conta de fatores externos, como, por exemplo, negociação contratual. Uma pena, é uma notícia triste, mas é isso que temos. E aí, pessoal, o que vocês acharam desse fim de novela com o Ngannou fora do UFC? Deixe seu comentário, deixe seu like no vídeo, sua inscrição no